diretores do filme e eles me disseram que foi um desafio para você, porque você tinha que falar russo e tinha que falar espanhol de uma forma mais formal. Como é que foi isso? Como é que você começou, se envolveu nesse filme? Bom, eu tinha uma familiaridade com o espanhol porque eu fiz 2 trabalhos em espanhol, o Che e um filme argentino chamado Leonera. Mas não dá para comparar com a quantidade e com a responsabilidade que eu tive nesse filme. Ele é um protagonista e é um espanhol com um acento cubano, né, com um sotaque cubano, que é um acento bastante específico. E o filme é metade falado em espanhol, metade falado em russo. E eles escolheram o brasileiro, né? Bem curioso essa escolha. Interessante. Mas enfim, a história era... Quando eu li o roteiro eu fiquei tão emocionado que o tamanho desse desafio, que me assustava muito, acabou sendo superado pela vontade de fazer, pela história. Eu tive uma ajuda fundamental, tive 2 professores, um professor de espanhol que eu fiz aulas por Skype. Eu dividi o meu dia me preparei mais ou menos uns 3 ou 4 semanas. A parte da manhã eu fazia Skype com o professor de espanhol, retomando e, enfim, trabalhando no sotaque específico. E na parte da tarde eu tinha uma professora de russo que vinha até a minha casa e eu estudava de 1 da tarde até as 6, russo a tarde inteira. E eu fiz isso umas 3 semanas, mais ou menos. E foi isso. Acho que esse foi o maior desafio desse projeto. Linguístico, acho que sem dúvida. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em inglês, espanhol, italiano uma vez, mas russo realmente foi meio surreal. Eu imagino. Mas e a história? Eu li sobre a história, é incrível. A história é linda, eu não conhecia, eu não sabia disso, né? Claro que eu conhecia a história de Chernobyl, né? Sim, um dos maiores acidentes na história mundial, acidente nuclear. 200 mil vítimas foram impactadas com doses de radiação. Enfim, foi uma tragédia horrorosa. E a história é basicamente sobre as vítimas infantis que foram mandadas da União Soviética para Cuba para tratamento, principalmente de leucemia, que desenvolveram após a radiação. Porque Fidel Castro e Gorbachev, na época, eles eram aliados, né? A União Soviética dava suporte para Cuba, então essas vítimas foram enviadas para lá. Chegando lá, as vítimas, as crianças com as suas famílias, chegaram no hospital, os médicos eram cubanos. Não conseguiam conversar, não conseguiam se comunicar. Então eles pensaram, bom, quem é que fala russo? Foram na Universidade de Havana e cataram um professor de literatura russa, porque tinha esse curso de literatura russa na Universidade de Havana, até pela aliança, e ele foi designado para essa missão. Mas esse homem, naturalmente, era um professor, não estava preparado para encarar um hospital e tudo isso, então é um conflito enorme para esse homem. E, enfim, aí assistindo o filme você vai entender, mas basicamente é a vida e as adversidades ensinando o homem a crescer, a lidar com os problemas e encarar os seus maiores medos, os seus fantasmas e se tornar um homem e um pai melhor, porque ele também tem um filho e uma mulher, então tudo se reflete na própria família dele, né? É interessante. Você tem uma carreira muito interessante porque você faz projetos muito diversos. O que te chama a atenção num script? Não existe fórmula para a escolha, né? Eu normalmente a escolha é muito instintiva, é ler e aí você dialoga com aquele material, te emociona, te toca de alguma forma, aí vem o personagem. Eu não tenho exatamente um critério, vou fazer isso porque é um filme independente ou esse porque é um filme grande. Não. São as histórias, é a interação que você tem com aquele material que você está lendo, como aquilo te bate. Acho que é muito parecido quando você fica amigo de alguém, quando você se apaixona por alguém. É uma coisa química, acontece, né? É uma química, uma coisa que acontece e eu sigo muito isso. Eu, inclusive, estava com outros planos quando esse roteiro chegou na minha mão. Sério? A história não saía da minha cabeça. E aí eu fiquei quase umas 2 semanas
para decidir, mas eu resolvi apostar no instinto. Ele normalmente não me deixa na mão. Poxa, que bacana! Foi o primeiro filme deles, Primeiro filme né? deles. É impressionante. Eu gosto dos cineastas de... Você gosta? Eu gosto. Claro, eu vi um curta que o Rodrigo tinha feito. Lógico. Vi que ele tinha uma mão muito boa, era talentoso, mas enfim, foi uma aposta, foi um risco e é muito bom também ser recompensado. Eu tive essa experiência com O Bicho de Sete Cabeças, que era também o primeiro longa-metragem da Laís Bodante, que diretora eu lembro. E, enfim, eu acho que quando você está com foco na essência, na história, costuma funcionar. Funciona bem. A sua primeira vez em Sundance? Não, segunda né? vez. Segunda vez. Estive aqui, acho que no ano de 2012 ou 13, com um filme chamado, no Brasil se chamava Golpista do Ano, com Jim Carrey, com Ewan McGregor. A gente veio aqui para Sundance, foi quando eu conheci Sundance, me apaixonei pelo festival. É bacana, né? Super bacana. Para o artista é incrível, porque aqui as pessoas trocam, é muito mais casual e, enfim... É um aprendizado, é maravilhoso. É ótimo. Então eu estou muito feliz que esse filme, enfim, apesar de ter sido uma aposta existiam vários riscos, ainda existem, mas ele foi reconhecido, né? Tá aqui. Lógico, tá aqui, é fantástico. Obrigada e aproveite o festival. Obrigada. Um tradutor. Obrigadão. Obrigado.